nós vamos falar sobre tangência e concordância entre circunferências. Dessa vez, nós veremos casos de concordância, só que entre arcos de circunferência. Mas antes de falar de concordância, a gente precisa falar um pouquinho da tangência, porque concordância é a aplicação do princípio da tangência. Elementos tangentes são elementos que possuem um ponto em comum. Então, circunferências tangentes são circunferências que possuem um ponto em comum. E é esse princípio da tangência que a gente vai usar para construir as concordâncias entre circunferências. Concordância é o encontro entre linhas, retas e curvas de maneira harmoniosa. A passagem de uma linha para outra acontece sem que exista uma quebra. Então vamos começar relembrando a construção das circunferências tangentes. Para traçar circunferências tangentes, a gente também precisa obedecer uma propriedade. É a seguinte: os centros das duas circunferências e o ponto de tangência pertencem a uma mesma reta. Ou seja, o centro da primeira circunferência, o centro da segunda circunferência e o ponto de tangência têm que estar em uma mesma linha reta, sempre. Observa aqui no exemplo. Trace a circunferência de centro O e raio 2 centímetros, tangente externa à circunferência de centro A no ponto T. Tangente externa quer dizer que vai estar uma circunferência do lado de fora da outra circunferência. A circunferência que a gente vai traçar vai ficar no exterior dessa circunferência já dada. E essa nova circunferência vai passar ali pelo ponto T. Então, primeiro a gente começa traçando a reta normal. Reta normal é a tal reta que tem os 3 pontos. Nessa reta que apareceu aí agora, a gente vai ter o centro da primeira circunferência, já está ali o ponto A, o ponto de tangência, que é o ponto T, e o centro da segunda circunferência, o ponto O. Ele também vai estar ali naquela reta. Depois que a gente traça essa reta, a gente vai marcar a medida do raio para encontrar o ponto O. Para isso, a gente vai usar o compasso. A distância do ponto T até o ponto O é o raio da segunda circunferência. Então, a gente pega o compasso, ponta seca no ponto T e traça o arco marcando o ponto O. Pronto, a gente já tem o centro da segunda circunferência, da circunferência tangente à circunferência de centro A. Agora, é só traçar a circunferência. Ponta seca no ponto O e traça a circunferência. Tá aí, 2 circunferências tangentes. Reparem aí a propriedade que eu falei lá na frente. Os 3 pontos na mesma linha reta. Ponto A, ponto T e ponto O, centro da primeira circunferência, o ponto de tangência e o centro da segunda circunferência, os 3 na mesma linha reta. Vamos ver mais um exemplo, dessa vez de tangência interna. A gente vai precisar construir aqui nesse exemplo uma segunda circunferência, só que dessa vez a tangência vai ser interna. Nós teremos uma circunferência dentro da outra. A propriedade básica da tangência se mantém. Os 3 pontos na mesma linha normal, na mesma linha reta. O centro da primeira circunferência já está ali, é o ponto A. O ponto de tangência também já está ali, é o ponto T. E o centro da segunda circunferência terão que estar em uma mesma linha reta. Trace a circunferência de centro O e raio 2 centímetros, tangente à circunferência de centro A no ponto T. Então, o procedimento é exatamente o mesmo anterior. A gente traça a reta passando pelos 2 pontos já dados, marca o raio da segunda circunferência na reta normal, ponta seca do compasso. No ponto T, marca a medida de 2 centímetros. Está ali o ponto O, que é o centro da segunda circunferência.
E aí é só traçar a circunferência. Repara que uma circunferência ficou dentro da outra. Essa é uma tangência interna. E é esse princípio de construção que a gente aplica na concordância. Para concordar circunferências, a gente usa esse princípio. Os 3 pontos, os 2 centros e o ponto agora de concordância precisam pertencer à mesma reta. Trace o arco de centro O e raio de 2 centímetros, concordante com o arco dado no ponto C. Então, nós temos um arco ali já pronto e um ponto de concordância que é o ponto C. Precisamos traçar um segundo arco. A gente começa traçando a reta normal, igualzinho na tangência. Depois, segundo passo, pegar o compasso e marcar a medida do raio. Nesse caso aqui, 2 centímetros. Ponta seca no ponto de concordância e marca a distância do raio. Está lá o centro do segundo arco. Agora, é só colocar a ponta seca no ponto O e traçar o segundo arco, parando lá no ponto C. Aí, ó, 2 curvas, 2 arcos de circunferência se encontrando no mesmo ponto, no ponto C, formando uma concordância entre arcos. O ponto C é o ponto de encontro dos 2 arcos. É ali que para o primeiro arco e é ali que começa o segundo arco. Vamos ver aqui mais um exemplo. Se a gente quiser fazer concordância entre arcos, a gente pode usar sentidos diferentes para traçar esses arcos e pode usar o princípio da tangência interna e da tangência externa. Primeiro exemplo aqui, a gente vai fazer uma concordância traçando o arco no sentido horário, ou seja, traçando o arco no sentido do relógio. Traçou a reta normal, marcou o centro da segunda circunferência e aí, na hora de traçar o arco, o traçado acontece obedecendo o sentido do relógio. Olha lá. Temos aí 2 arcos concordantes. Essa é uma aplicação da tangência interna. Vê que um arco está dentro do outro. No segundo exemplo, nós vamos ver uma concordância no sentido anti-horário. Na hora de traçar o arco, a gente vai fazer um movimento no sentido contrário do relógio. De novo, tá lá a primeira circunferência. Traça a reta normal passando pelo centro e pelo ponto de concordância. Ponta seca do compasso no ponto de concordância e marca a medida do raio para achar o centro do segundo arco. É o centro do segundo arco. Ponta seca no ponto O e traça o segundo arco fazendo um movimento no sentido anti-horário. Tá aí, um outro caso de concordância. Tá bom? É isso aí, gente. Tchauzinho.